Então, muito boa tarde, caros amigos. Eu neste vídeo vou mudar um pouco de tema. Eu neste vídeo vou falar um pouco sobre álgebra linear e vou introduzir a noção de subespaço vetorial. O subespaço vetorial de um espaço vetorial sobre um corpo K. É evidente que aqui pressupõe-se que se saiba o que é um corpo, mas é-me difícil, não é? É-me difícil estar aqui, portanto, a definir estrutura algébrica como seja, sei lá, um grupo, depois um anel e finalmente um corpo. Portanto, eu vou ultrapassar essa fase e vou só falar de subespaços vetoriais reais, onde se pressupõe que o corpo é R. Após isso, vou demonstrar que a interseção de subespaços vetoriais ainda é um subespaço vetorial. Pronto, então, até já. Então, na continuação, seja V um espaço vetorial sobre o corpo R, o corpo R. Então eu vou dizer que W é subespaço vetorial de V se e só se a linha A W tem que ser diferente do conjunto vazio. A linha B, W terá que ser um subconjunto de V. C, quaisquer que sejam os elementos x, y pertencentes a W, então a soma ainda está em W. A linha D, qualquer que seja o real K pertencente a R e X pertencente a W, isto vai implicar que Kx ainda está em W. Ora bem, sempre que eu tenho um conjunto, digamos W, diferente do vazio, que é subconjunto de V, onde este V é, digamos, um espaço vetorial sobre o corpo R, então eu posso afirmar que W, se tiver estas propriedades, portanto, é um subespaço vetorial. Ora bem, como exemplo, sem demonstração, vou dizer que, por exemplo, o conjunto dos elementos, o conjunto X dos elementos da forma XY pertencentes a R2, tais que x mais y igual a 0, é um subespaço vetorial, sobre R2. Mas se fosse conjunto y definido como se segue, xy pertencentes a R2, tais que x mais y fosse igual a 1, isto já não era um espaço vetorial. Pronto. Estas demonstrações não são difíceis e eu vou ultrapassá-las. Depois, talvez num próximo vídeo, faça estas demonstrações. Então, na continuação, eu vou admitir que tenho um espaço vetorial, digamos, U. U é espaço vetorial sobre o corpo R, sobre R. E vou admitir que V e W são subespaços vetoriais de U. Então, eu quero afirmar que nestas circunstâncias, que U, ou aliás,
que V interseção com W é subespaço, ainda é, melhor dito, talvez não, ainda é subespaço vetorial de U. Isto aqui é um U, não é um V, de U. Então, eu para demonstrar isto, terei que correr esta lista de propriedades. Ora bem, V, a linha A, V interseção com W é, na realidade, diferente de conjunto vazio. Eu, para provar que um conjunto é diferente de vazio, basta-me exibir um elemento. Ora, como V é subespaço vetorial, 0 pertence a V. Este 0 de V é o 0 do espaço vetorial. Quer dizer, é o 0 de U também. Agora, 0 pertence a V e 0 também pertence a W. Isto quer dizer o seguinte, é que se 0 pertence a V e 0 pertence a W, então 0 pertence de certeza absoluta a V interseção com W. Pronto, esta aqui já está. A linha B. Eu vou demonstrar que V interseção com W está contido precisamente em U. Ora, eu para demonstrar que um conjunto, digamos A está contido no conjunto B, ou seja, A está contido em B, só se qualquer que seja X pertencente a A, isto me implica que X pertence a B. Então vou tomar aqui um elemento pertencente à interseção. X a pertencer a V interseção com W. Isto quer dizer que X pertence a V e X pertence a W. Mas como V e W são subespaços, também são subconjuntos. Quer dizer, subconjuntos de U. Então, se X pertence a W, X pertence a U. Se X pertence a V, aliás, X pertence a U. Se X pertence a W, X também pertence a U, dado que W é subespaço. Então, X pertence a U. E esta também já está. Então, agora vamos admitir a linha C sejam X e Y pertencentes a U interseção com W. Será que a soma está lá? Será que a soma pertence a W? Ora bem, se X pertence a U e Y, se X e Y pertencem a U interseção com W, isto quer dizer que X pertence a U e X pertence a W. Então, quer dizer a interseção. Da mesma forma, Y pertence a U e Y pertence a W. Então, como U e W são subespaços vetoriais, a soma está lá. Isto quer dizer que X mais Y pertence a U e X mais Y pertence a W. Logo, se pertence a um e a outro, isto quer dizer que X mais Y pertence a U interseção com W. Finalmente, tomemos um K pertencente a R e um X pertencente a U interseção com W. Se isto acontece, X pertence a U e X pertence a W. Mas se X pertence a U, e se U é um subespaço vetorial, Kx está em U e Kx está em W. Mas o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer então que Kx pertence a U interseção com W. Ora bem, assim terminei este vídeo, não é? Não é difícil, quer dizer, não é difícil. Esta cadeira de álgebra lida muito com conceitos e manipulação destas coisas e até é, a meu ver, bastante engraçada. Meus amigos, tenham então uma boa tarde.